Oi, turma. Quero conversar com vocês sobre a redação da carta de Paulo a Romanos e 1ª e 2ª Coríntios. Nós não vamos estudar essas cartas a partir de textos de apoio, então elas vão ser pano de fundo. Então eu estou produzindo esse vídeo, que é uma transição entre a aula 5 e a aula 6, para dar algumas dicas para vocês e explicar por que nós não vamos ler. Então, o Paulo é um cara da urbanidade. Ele vai pensar um modelo eclesial, ele vai pensar uma teologia eclesiástica para garantir que o cristianismo tenha um lugar ao sol nas entidades, nas instituições que constituem a urbanidade do Império Romano. Porque o Paulo é um cara que tem domínio, né, de como que o Império Romano opera. Então ele vai ser um cara extremamente importante na concepção, na idealização de uma institucionalização para o cristianismo para sobreviver, ter espaço e conquistar espaços nesse universo que é a urbanidade do Império Romano. O Jesus é um cara que vem do ambiente mais rural, né? Mais das disputas ali do entorno da Palestina, de Jerusalém, né? E aquela discussão da dominação do Império Romano sobre os pequenos. Então, existe um evangelho que é pregado, que é assim, o evangelho de Jesus é um enfrentamento com os poderosos, um enfrentamento com os grandes. Né? E já o Paulo é um cara que vai dizer que o evangelho é algo universal. Né? Mesmo os poderosos precisam conhecer a pregação de Jesus, a graça de Jesus, porque é possível mediar esses conflitos. Né? Então o evangelho que é pregado pelo Paulo, ele não é menos judaizante do que o evangelho que é pregado pelos apóstolos que são oriundos ali daquelas disputas do entorno na Palestina e no entorno de Jerusalém. Né? Mas o que faz de fato a redação tanto do Romanos quanto do 1 Coríntios é essa discussão. Né? De como é que o cristianismo vai se consolidar nesse universo maior, porque é onde ele está crescendo, se alastrando, que é o Império Romano. Então, quando o Paulo escreve aos Romanos, ele está explicando para uma comunidade judaica, porque é lá ele não fundou a igreja, ele não foi o primeiro pregador. Lá o cristianismo, em Roma o cristianismo vai nascer em base de comunidades judaicas. Então ele está conversando com os judeus num contexto da matriz do modelo de sociedade do Império Romano e fazendo teologia judaica com perspectivas de superação, visando essa substituição de lugar comunitário nesse universo que é o Império Romano visualizado para frente. Né? O Paulo, de 1 Coríntios e 2 Coríntios, é outro cara. É o cara que vai fazer uma teologia de sedimentação de um modelo de eclesiologia. Por isso que em 1 Coríntios você tem o capítulo 13 maravilhoso, né? E nós estamos, assim, com 2 tratados teológicos, sendo que Romanos é considerado um tratado teológico por causa desse contexto do teólogo judeu Paulo discutindo com a comunidade judaica num contexto de Império Romano, da alma do Império Romano. Já o 1 e 2 Coríntios é o Paulo pequeno idealizando uma comunidade cristã, porque é a própria comunidade que ele participou da Constituição, e é uma comunidade mista, tinha gente quanto é matriz, e ao contrário, precisava conversar sobre o que é isso, né? O que é essa igreja, sendo gente de cada um de um lado, gente pensando em coisas diferentes, que consensos teológicos a gente tem que ter ao redor da mesa quando a gente come a ceia, quando a gente se relaciona. Né? Então, 1 Coríntios, sempre que você vai discutir comunidade,